Vamos resolver essa questão da CESP muito interessante sobre o CPC 16, que trata de estoques. Ela foi aplicada na prova da Secretaria de Fazenda de Alagoas para o concurso de auditor de finanças e controle de arrecadação da Fazenda Estadual. Com relação a operações envolvendo estoques de mercadorias, julgue o item seguinte. Em um cenário econômico de alta dos preços, a opção pela utilização do método PEPS, que é o primeiro que entra, primeiro que sai, provoca custos de mercadorias vendidas em valores maiores do que os que seriam obtidos com a utilização do método da média. Essa afirmação está certa ou está errada? Bom, o CPC 16, né, quer dizer, o conceito de mensuração do estoque, critério de mensuração, nós temos abordado na literatura três conceitos assim muito amplamente abordados, que é o PEPS, é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, ou também chamado FIF, que é a sigla em inglês, First In, First Out. Temos o EPS, que é o último que entra é o primeiro que sai, em inglês é LIFO, Last In, First Out, e o custo médio ponderado. Para entender um pouco mais, eu coloquei aqui o valor da mercadoria no momento X1 e no momento X2, e nesse cenário proposto aqui na questão, que é um cenário de inflacionário, né, de alta de preços. Então, no momento 1, essa mercadoria estaria valendo R$10 e no momento 2 ela estaria 50% mais cara. Coloquei aqui uma inflação bastante alta, mas assim por questões didáticas. Então, estaria R$15. Então, vamos ver o efeito disso no custo das mercadorias vendidas, no lucro, no estoque, nesses três itens. Então, vamos lá. No PEPS. PEPS, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. No método PEPS, o custo dessa mercadoria seria R$10. Por quê? Porque foi a mercadoria que primeiro entrou no meu estoque. Então, no momento da baixa, né, no momento da venda e transferência desse valor da conta de estoque para a conta de mercadorias vendidas, eu pego o primeiro valor, que são os R$10. Bom, supondo uma receita de R$50, quanto que vai ser o meu lucro? Vai ser R$40. R$50 menos R$10 de custo vai me dar um lucro de R$40. E quanto que eu fiquei no estoque? Eu fiquei no estoque com a minha mercadoria X2, no valor de R$15. Agora, vamos imaginar, vamos avaliar, calcular esses itens no outro cenário de mensuração de custo, no EPS, que é o último que entra, primeiro que sai. Qual seria o custo da minha mercadoria, o meu CMV neste cenário? Seria de R$15, porque foi a última mercadoria que entrou. Então, na hora de dar baixa da minha conta de estoque, eu dou baixa por esse critério, né? Da minha última mercadoria que entrou, que no caso seria os R$15. Então, assim o meu CMV seria de R$15. Com uma receita de R$50, isso me dá um lucro de R$35. E o meu estoque ficaria com a primeira mercadoria que entrou, que foi a de R$10. Agora, vamos ver o custo médio ponderado. No custo médio ponderado, o meu custo seria a média dessas duas mercadorias, que dá R$12,50. R$10 mais 15 dá 25, dividido por 2, que são duas mercadorias, é um custo médio ponderado de R$12,50. Nesse cenário, o meu lucro seria de R$37,50. R$50 de receita menos 12,50 de CMV dá um lucro de R$37,50. Eu ficaria no meu estoque a outra média, né, de R$12,50. Como eu estou trabalhando só com duas mercadorias, eu vendo uma delas, o meu custo médio é de R$12,50 e fico no estoque a outra metade, que é R$12,50. Então, nesse cenário, o que a gente consegue visualizar? No método EPS, o custo, dos três, ele fica menor.
E o meu lucro, nos 3 cenários, ele fica maior. E o meu estoque fica o quê? Maior. Então, por que que o meu custo ele fica menor nesse meu primeiro cenário? Porque no método PEPS, o primeiro estoque que entra, primeira mercadoria que entra, a primeira mercadoria que vai. No cenário de inflação, a minha primeira mercadoria ela está mais barata. Por isso é que meu custo ele fica menor. Consequentemente, se o meu custo fica menor, eu consigo aumentar a minha margem de lucro. Então, no cenário PEPS, tudo fica maior, o lucro, o estoque, exceto o meu custo. Tá? Eu consigo baixar o meu custo, então, consequentemente, o meu lucro fica maior e o meu estoque também. No método EPS, o que acontece? O meu custo, ele é maior. Dos 3, olha, ele é o maior. Por quê? Porque no método EPS, o último que entra é o primeiro que sai. No cenário inflacionário, o último que entrou, ele entrou mais caro. Então, consequentemente, o meu custo vai ser maior. Então, o meu custo acaba sendo maior, consequentemente, se meu custo é maior, intuitivamente eu chego e financeiramente, né, também eu chego à conclusão que o meu lucro é menor. E o meu estoque também vai ser menor, né? Porque vai ficar no meu estoque o primeiro produto, a primeira mercadoria que eu comprei lá atrás, que foi mais barato, né? E no meu custo ponderado médio, assim, como o próprio nome diz, é um custo médio. Então, aqui não tem que se falar em custo maior, lucro maior, estoque menor, eu estou na média. Vamos voltar aqui à questão. Em um cenário econômico de alta dos preços, a opção pela utilização do método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, provoca custos de mercadorias vendidas em valores maiores que os que seriam obtidos com a utilização do método da média. Não, ele gera um custo menor. Nesse nosso exemplo, o custo foi de R$10, que é menor do que o custo de R$12,50 quando eu utilizo o método de custo médio. Então, a afirmação está errada.